É fato incontestável que a gente está vivendo cada vez mais. Mas e se não morrermos mais? É esse o assunto do vídeo de hoje. Em 1849, um arqueólogo britânico localizou 12 tábuas de argila na região onde um dia foi Nínive, na região assíria. E essas tábuas contam uma lenda, que é a epopeia de Gilgamesh, quando um rei sumério da época, após ele perder ele perdeu um amigo, ele resolve então partir numa busca desabalada pela imortalidade, pelo segredo da imortalidade, que supostamente poderia ser obtida através de uma planta marinha. Ele acaba retornando para suas terras sem obter esse elixir da imortalidade, Mas essa lenda acabou ficando disseminada aí no povo sumério e ela serve para ilustrar um fato ocorrido 4.000 anos atrás de como é antiga essa saga humana para burlar a inevitabilidade do fim. O fato é que a morte é a única certeza concreta que temos nesse mundo de incertezas ancestrais. A finitude da vida é um traço indissociável da nossa caminhada evolutiva na Terra. Só fizemos o que fizemos, só fazemos o que fazemos e só faremos o que ainda faremos, porque de alguma forma a gente sabe que o tempo está passando e que o tempo é um recurso escasso. Do ponto de vista psicológico, a existência de uma ampulheta que lentamente a gente percebe o tempo indo embora, ela confere às nossas ações um senso de urgência que talvez não existisse se a gente soubesse que a vida será uma sucessão infinita de dias que se seguem de uma maneira monótona e previsível. Ou seja, é justamente a percepção de que isso é uma espécie de ouro, de que o tempo que eu perdi hoje eu não recupero amanhã. É justamente essa pressa invisível que talvez nos mova a realizar, a fazer coisas que talvez a gente não fizesse se a gente não tivesse essa percepção da escassez, de um tempo que passa e que se extingue, que em outras palavras ele é traduzido pela morte. O tempo só tem valor porque ele é associado a alguma forma de escassez. Então ele deixa de ser uma mera abstração e passa a ser associado com vida ou com dinheiro, como preferem os americanos. Não é à toa que aquele barulhinho do relógio acaba causando na gente uma certa angústia, uma certa pressa, como se o oxigênio estivesse assim próximo a acabar. A gente observa que naqueles programas de auditório, quando a pessoa tem, 15 segundos para responder uma pergunta, fica aquele silêncio e o reloginho batendo e vai dando uma angústia, uma pressa, como se sua vida estivesse acabando, Ou seja, é essa percepção abstrata de escassez do tempo que de alguma forma talvez nos apresse a fazer coisas e a realizar o que talvez não nos daria essa pressa se a gente soubesse que o tempo é um artigo infinito, por exemplo. Será que a gente teria erguido a nossa civilização sem o senso de pressa, de urgência, de saber que a vida está passando e a gente tem um estoque limitado de tempo para cumprir o nosso propósito? Será que a civilização que a gente ergueu seria a mesma coisa sem essa percepção da finitude da vida, da existência da morte, nos apressando para realizar o nosso legado? A morte ou a finitude não nos concede apenas essa ânsia de viver e de realizar, mas ela está associada também a um princípio de evolução, de reposição, da vinda de versões melhoradas de nós mesmos, ou seja, pela simples loteria genética dos cromossomos de pais e mães. As bactérias, por exemplo, elas conseguem, em ambiente ideal, elas poderiam viver indefinidamente, replicando cópias, clones idênticos de si mesmas. Mas as bactérias são bactérias. Do ponto de vista evolutivo, será que seria bom, será que seria inteligente congelar a nossa espécie, congelar esta versão de nós mesmos? Será que esta versão século 21 nossa será boa, será válida no século 25, no século 30? Se a gente imaginar que é inteligente a gente manter essa arquitetura, esse desenho, esse software para daqui a
5.000 anos, a gente teria que entender também que, se isso fosse válido, a nossa arquitetura poderia ser a de 5.000 anos atrás, ou de 50.000 anos atrás. Valeria a pena a gente eternizar aquele modelo de hominídeo, né, que a espécie humana era 50, 100 mil anos atrás? Será que aquela versão, se eles já pudessem ser imortais, seria uma coisa vantajosa para a nossa espécie? Valeria a pena a gente congelar e transformar em imortais aquela versão? Embora a gente pareça muito moderninho, daqui a 50 mil anos, 100 mil anos, se a gente não destruir o planeta até lá, talvez essa seja uma versão muito arcaica, muito primitiva. A natureza cumpre seu curso, ela cumpre seu objetivo através desses processos evolutivos de princípio, meio e fim. Então talvez um dos temores dessa busca pela imortalidade seja eternizar uma versão que é boa hoje, mas que certamente será muito inferior do que as versões biologicamente alteradas, ainda que no ritmo lento da biologia evolutiva, que a gente teria daqui a séculos ou milênios, por exemplo. Do ponto de vista científico, a imortalidade ainda é uma implausibilidade, está mais no campo da ficção científica do que da realidade. O fato é que a nossa estrutura celular, a gente vai gerando cópias, né? A nossa estrutura celular ela vai gerando cópias, e à medida que ela gera cópias, no decurso do tempo, algumas cópias passam a ser menos precisas do que a matriz original dessas cópias, e ocasionalmente ela acaba dando origem a cópias defeituosas ou não tão perfeitas, mais ou menos como se você duplicasse infinitamente uma fita cassete, para quem é das antigas, né? A partir de uma matriz original, não é? Isso acaba dando origem a problemas diversos, né? Então, do ponto de vista científico, biológico, existe, aparentemente, o nosso organismo ele é desenhado para canalizar o melhor da nossa energia para as nossas fases sexualmente reprodutivas. Porque o objetivo biológico implícito é passar nossos genes adiante. Então a gente canaliza uma espécie de energia biológica muito grande para essas fases reprodutivas, e aparentemente a sabedoria da natureza, que é baseada também numa arquitetura de algum nível de escassez, ela prioriza essas fases, e é por isso que a gente passa a ser um pouco mais descartável depois dessas fases. Então hoje isso ainda é um pouco uma implausibilidade. Entretanto, cada vez mais e mais cientistas se debruçam sobre o tema da imortalidade. Um desses projetos é o Calico, California Life Company, do Google, e quando o Google se mete numa empreitada é bom prestar atenção, né? Ou seja, já tem muito dinheiro sendo investido para meio que decifrar, hackear aí a chave da vida, a fórmula da vida, e conseguir obter uma virtual imortalidade. Muito antes do Google, né, um cientista chamado Albert de Grey, que eu já devo ter falado aqui em algum momento dos meus vídeos, ele diz que em 20 ou 40 anos a gente meio que vai decodificar essa chavezinha aí, a gente vai conseguir se reparar como a gente repara um eletrodoméstico, um carro, trocar peças, enfim, usar nanotecnologia, reparação celular, ou seja, uma série de tecnologias que hoje existem, mas não estão tão avançadas ao ponto de tornar execuível esse plano, mas segundo eles, logo a gente vai ter um breakthrough aí, vai ter uma grande descoberta em que a gente pode virtualmente obter isso, e aí a gente poderia viver não 70, 80, 90, 100, que está sendo o caminho que a gente segue, né, mas ter uma longevidade exponencial, 200, 300, 500, 1000 anos, né? O que basicamente quase desvirtuaria o modo que a gente estruturou a vida. Então, apesar de ser uma implausibilidade, parecer mais cenário de ficção científica, já tem muita gente séria, e séria mesmo, apostando fichas de que essa virtual imortalidade pode ser obtida num futuro não tão longínquo assim, vamos falar aí de 20, 40, 50, 60 anos. Agora, além da implausibilidade disso, tem uma série de implicações, né? Uma dessas é que talvez a gente suspendesse o processo biológico natural evolutivo, né? Essa coisa de milhões e milhões de espécies que a seleção natural vai ao longo dos milênios melhorando, fazendo performar melhor. Não há dúvida que nós somos versões melhores do que os hominídeos, do que os Homo erectus ou que os neandertais. É muito difícil
contestar isso, até onde as evidências arqueológicas permitem a gente saber. Então a primeira é essa: até que ponto seria inteligente a gente interromper essa lógica, essa inteligência biológica evolutiva natural da vida. Tem outra questão também, é como seriam nossos corpos se a gente viver 1000, 5000, 10.000 anos, né? Como seriam nossos corpos, até que ponto a gente conseguiria reconstituir partes do nosso corpo, mas como seria o nosso software, né? Como seria a nossa arquitetura de enxergar o mundo, de enxergar a vida. A gente seria capaz, né, de continuar antenado, de continuar evoluindo em termos de crenças, de cultura. Se você pegar alguém, se você conseguisse tirar alguém que viveu 500 anos atrás, não vou colocar nem 10.000, 500 anos atrás e trouxesse hoje, ele ia ficar horrorizado, ele ia ficar fascinado com algumas invenções, avião, drone, internet, mas talvez fosse ficar barbarizado com alguns costumes culturais, ele quase não conseguiria sobreviver, né? Tolerar algumas coisas que a gente faz hoje, em comparação com o que se faz em termos de dogma, de cultura, de religião. Ou seja, até que ponto esse nosso software ia continuar evoluindo também, não é? Mas será que a gente teria uma capacidade infinita de memória? Porque hoje a gente vive 70, 80 anos. Se a gente viver 5.000, a gente ia conseguir ficar armazenando tudo isso? Ou a gente teria que ir apagando as memórias mais antigas? Eu teria que apagar minha memória de infância, do convívio com os meus pais, da minha juventude, para dar lugar a essa memória mais nova. Ou a gente teria um chip que armazenaria essa inteligência acumulada, ou então eu faria download, upload de memória. Super legal, né? Se a gente imaginar, uau, vou ter uma inteligência externa, uma inteligência, vou poder fazer download para a nuvem. Legal! E se as pessoas começarem a hackear a sua memória, se as pessoas começassem a entrar, né, no seu estoque de memória, nos seus traumas mais íntimos, nos seus momentos mais difíceis, se as pessoas hackeiam arquivos do Pentágono, imagina se elas não iam hackear a sua vida, né? Ou então alterar a sua própria memória, uma coisa meio Black Mirror, mas pode ser, né? Então, são coisas para as quais a gente não tem uma resposta muito exata ainda, né? Então não é tão simples esse tema da imortalidade. Bom, do ponto de vista científico, existem algumas tecnologias a caminho. Uma é a nanotecnologia, a tecnologia que faz as coisas ficarem cada vez menores, né? Então existem alguns estudiosos que dizem que num futuro não muito longe a gente vai colocar um exército de nanorobôs dentro do nosso organismo para que ele detecte toda e qualquer alteração biológica, hormonal, e a gente possa ter uma atuação preditiva em relação à nossa saúde, de tal forma que a gente consiga cuidar muito melhor da nossa saúde. Antes mesmo de ficar doente, esses nanorobôs, que seria uma espécie de exército de médicos invisíveis aqui dentro da nossa corrente sanguínea, detectaria qualquer micro-oscilação e a gente já poderia intervir no começo, no inicinho de qualquer processo inflamatório, de qualquer anomalia, de qualquer distúrbio, tendo uma abordagem para a medicina muito mais eficaz, muito mais preditiva, muito mais antecipada e com tratamentos personalizados de acordo com a nossa biologia, com a nossa genética, uma medicina muito mais eficiente e menos dispendiosa. Tem também uma abordagem que se fala muito, que é a biogerontecnologia, que é a mistura aí de uma tecnologia para a gerontologia, né? Ou seja, de utilizar o máximo da tecnologia para nos propiciar não só uma expectativa de vida elevada que a gente já vem obtendo, mas mais qualidade de vida através de equipamentos e tal, para a nossa longevidade, né? E por fim, o que talvez seja o traço, essa intersecção mais óbvia desse estender da vida, seja aquilo que já foi tratado num vídeo aqui, que é o transhumanismo, né? Que basicamente, né, seria meio que a fusão de homem e máquina, homem e tecnologia. A gente falou aqui um pouco do nosso terror com o envelhecimento, vem com a derrocada da nossa carcaça, né? Existe um processo degenerativo gradual, né, de pele, osso, músculo, à medida que a gente envelhece, e talvez essa fusão de homem e máquina, se a gente puder incorporar esses aspectos da tecnologia dentro do nosso corpo. Isso já existe, né? Eu tenho alguma dificuldade hoje, né? Não tinha, né? Mas depois dos 40 passei a ter para ler, eu uso um artefato que não é humano. Isso aqui é plástico, metal, vidro, lente, né? E ele ajuda uma deficiência biológica minha, que é a minha deficiência de ler livros, ler coisa perto, próximas, né?
tem gente que tem implante dentário, tem gente que tem prótese na perna, ou seja, de alguma forma, já é uma forma de ser biônico, né? Estamos implantando uma coisa não orgânica, não natural dentro do nosso corpo para corrigir algum tipo de deficiência. A gente já aceita isso, mas a promessa do transhumanismo é levar isso para uma outra dimensão, para um outro patamar, e pode ser a forma de preencher essas lacunas que a gente falou, que acontece com o nosso corpo, que acontece com a nossa mente, que acontece com a nossa memória, né? Talvez uma forma de a gente preencher essas lacunas seja justamente com esse cenário meio idílico, meio utópico, meio distópico do transhumanismo. No que a gente pode se transformar se a mais humana das nossas características, que é a mortalidade, for suprimida? A gente vai ficar mais arrogante? Será que a gente vai destruir mais rapidamente o planeta? Ou preservaremos mais porque nosso horizonte de tempo se alargou? Como é que ficariam os parcelamentos das Casas Bahia num futuro em que a vida dura 1000 anos? Você vai parcelar um sofá em 780 vezes? A gente vai se entregar com maior sofreguidão a prazeres hedonistas, ou quem sabe até mesmo autodestrutivos, como as drogas? Ou qual será a nossa relação com a espiritualidade, se a morte é um dos principais fios de ligação filosófica e espiritual das religiões? E o casamento, o que é estar junto até que a morte os separe, num mundo em que a morte não vai separar ninguém? 30 anos de casamento feliz são raros. Casamentos felizes por 300 anos serão possíveis? Se a gente não morrer mais, ou se a gente viver muito além dos limites atuais, será que a gente vai superpovoar a Terra até o limite da exaustão dos nossos recursos naturais? Se a gente viver 1000 anos, será que a gente só vai poder aposentar após os 950 anos? Será que a gente vai deixar de ter filhos? Há um tempo atrás eu li esse livro aqui do escritor português José Saramago, As Intermitências da Morte, né? Esse é um livro em que narra um episódio estranho que as pessoas simplesmente param de morrer, elas ficam moribundas por aí vagando e elas não morrem, gera um problema enorme na cidade. E aí um líder religioso ele fala assim, antes a morte, que tal sorte, né? Então ele fala assim, é uma desgraça ninguém morrer, que seria terrível, né? Então é curioso. E até o Jean-Jacques Rousseau, né, um dos pais do iluminismo, e o iluminismo se caracteriza pela predominância da razão, da lógica, né, a crença na ciência como construtora de uma realidade social melhor. Né? E ele fala que se um dia fosse nos oferecida a possibilidade da imortalidade, quem seria louco de aceitar tão triste dádiva? Né? O que é muito curioso vindo de alguém, né, de um iluminista que pregava sobretudo o predomínio da ciência e da razão também. O fato é que uma vida longa demais, não apenas a imortalidade, mas 200, 300, 500 anos, talvez desvirtue a lógica sobre a qual a gente assentou as nossas frágeis certezas nesse planetinha azul aqui também. Saber que a gente tem data de validade aqui no planeta, na vida, é sempre uma fonte de angústia, mas talvez sirva também para a gente empurrar a gente para frente, para a gente ter esse senso de urgência, para nos impelir a realizar, a fazer, a deixar um propósito e realizar um legado também. E você, o que você acha desse tema da imortalidade? E se você gosta desse tema, esse vídeo foi fortemente inspirado num dos capítulos do meu livro Longevidade Inteligente. Ele faz parte aí do último capítulo, em que a gente tenta fazer uma provocação filosófica a respeito das consequências de uma virtual imortalidade. É um livro bacana de ler, tem na versão impressa, que eu estou em mãos, e também na versão e-book. Ele normalmente está com desconto, ambas as versões, no site da Amazon, está com uma avaliação neste momento 5 estrelas lá. Minha mãe leu, adorou. Eu vou ficar muito feliz se você ler e comprar, é baratinho, 168 páginas, rápido de ler. Vou ficar muito feliz se você ler e me disser o que você achou desse livro. Tá legal? Fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado por seguir a Revolução Prateada e vida longa. Tchau!